Você está cansado de sentir que não é bom o suficiente? Então esse vídeo aqui é para você, porque hoje eu vou falar sobre como essa necessidade de ser perfeito está destruindo a sua confiança. E mais do que isso, como se livrar dessa pressão constante de estar sempre buscando o perfeccionismo. Porque você já parou para pensar o quanto de energia que você gasta tentando ser perfeito, ou quantas oportunidades você já perdeu porque achava que ainda não estava pronto, que ainda não era o momento ideal? Infelizmente, essa busca constante pela perfeição está drenando a sua confiança, sabotando a sua evolução, te afastando da vida que você deseja viver. E ao longo desse vídeo aqui você vai entender como aceitar a imperfeição pode ser a chave para você se tornar uma pessoa muito mais confiante, mais segura de si, mais poderosa. Então, se você sente que está ali sempre se cobrando demais, se comparando com os outros, paralisando por conta do medo de errar, fica aqui até o final, porque você vai entender que a verdadeira confiança, ela nasce quando você começa a abandonar essa ideia que é necessário ser perfeito para merecer respeito, amor ou para ter sucesso. E se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre confiança, sobre desenvolvimento, eu compartilho um pouco da minha jornada, dos meus estudos, para que você também possa estar crescendo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho também para acompanhar os próximos vídeos. Infelizmente, nós vivemos numa pressão constante para ser perfeito em tudo que nós fazemos, em todos os aspectos da nossa vida, seja isso através das redes sociais, do ambiente de trabalho, do ambiente familiar, dos estudos. Desde pequenos fomos ensinados que precisávamos tirar notas excelentes, ter um bom comportamento e ter resultados incríveis. Como se qualquer erro, mínimo que fosse ali, já era um fracasso enorme. Um 7 na prova era catastrófico. Você precisa tirar a nota máxima, você precisa tirar a nota 10. Uma cobrança excessiva, não só com provas, mas em todas as coisas que nós fazemos, nas nossas atividades diárias. Só que, infelizmente, essa perfeição é inatingível e ela acaba nos paralisando. Ela nos impede de correr risco, de tentar realizar novas coisas no nosso dia a dia, ter novas experiências, quem sabe fazer uma transição de carreira, empreender e até mesmo coisas mais simples como um curso, um treinamento. Você sente medo porque vai que não fica perfeito, vai que não dá certo tudo. Você sente medo até de expor as suas ideias, o seu trabalho, de amar, porque isso vai te tornar vulnerável. Você vai ali se entregar e não sabe se vai ser correspondido. Então você começa a sentir medo de qualquer tipo de coisa que você não está tão habituado a fazer. E isso vai roubando a sua alegria, a leveza de viver e vai te impedindo de crescer, de se desenvolver, porque essa perfeição idealizada não é algo real, é um mito. Algo que é inalcançável. As pessoas que você mais admira, se você começar a observar, elas não são pessoas perfeitas. Elas são pessoas imperfeitas, que erram, que falham, que fracassam, mas acima de tudo, elas vivem com intensidade. Porque essa perfeição não é um sinônimo de excelência. Muito pelo contrário, é um sinal de insegurança, que você não consegue confiar em si mesmo, que você não consegue enxergar o seu próprio potencial, a sua capacidade. E aí você pensa que nunca está bom o suficiente, que você nunca está pronto para dar aquele próximo passo, para avançar, para empreender, para trocar de emprego e assim por diante, porque você acha sempre que precisa se preparar um pouco mais, que precisa estudar, que precisa melhorar tal habilidade, fazer aquela outra coisa primeiro, para então depois você dar esse próximo passo. Parece que nunca é o momento ideal de você avançar, e aí você vai adiando seus sonhos, deixando sempre para depois, para viver aquela vida que você tanto deseja. E antes de seguir aqui, já aproveita, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de valor aqui para vocês. Porque é necessário aceitar essa imperfeição, aceitar que somos seres humanos, que falhamos, que erramos, porque o único que é perfeito é Deus. E eu sei que não é fácil aceitar essa imperfeição nossa.
No tempo de faculdade, eu fui muito perfeccionista. Hoje eu já consigo ser bem menos, ainda bem. Eu era tão perfeccionista que quando eu fazia um bom trabalho, ainda assim eu queria melhorar um pouquinho mais aqui, outro ajuste ali, e assim eu ia ajustando vários pontos que eu acabava estragando aquele trabalho que já estava bom. Então, esse excesso de perfeição, ele acaba mais atrapalhando e prejudicando do que te ajudando. Além de você gastar horas e horas em cima de um projeto, de um trabalho, isso acaba te gerando estresse, exaustão, porque você fica ali preocupado se vai dar certo, se você vai conseguir, se você vai tirar a nota 10, se você vai ser o melhor da turma, se você vai ter a nota máxima. E eu não falo aqui só em relação a trabalhos, a coisas escolares, mas também em outras atividades, seja no trabalho, em relação àquele relatório, aquela apresentação, as coisas que você faz no dia a dia. Então é necessário se aceitar que nós vamos falhar, que nós vamos errar em algum momento, que nós vamos ter que encarar os fracassos também. Nós não temos como fugir disso, porque isso faz parte do processo, faz parte da nossa vida. E muitas vezes nós vamos colocar sim os pés pelas mãos. E não será poucas vezes, mas você pode olhar para essas situações com um olhar de aprendizado, tirar lições dessas situações onde as coisas não saem conforme o planejado, conforme você gostaria. Porque aceitar as imperfeições não quer dizer que você não precisa estar melhorando a cada dia ou buscando o seu aperfeiçoamento. Mas é necessário sim abandonar aquela autocrítica excessiva, aquela autocobrança de você estar sempre atingindo um nível extremamente alto, extremamente perfeito. Porque aí você começa a achar que está numa competição, que você precisa ser melhor que todo mundo, que o seu trabalho precisa ser o mais incrível de todos, que você precisa tirar a melhor nota. E aí você vai entrando numa competição que só existe na sua cabeça. O pior é quando você começa a se comparar também com as outras pessoas. Porque aí você olha para as outras pessoas e sempre parece que elas têm uma vida melhor, uma vida mais maravilhosa, mais incrível. As viagens que elas fazem são mais legais, o sucesso elas têm mais, dinheiro elas ganham mais, e assim você vai olhando para sua realidade, para sua situação, e aí você se sente inferior, que você parece que não consegue atingir o mesmo nível. Na verdade, a comparação é algo extremamente destrutivo, e tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre esse assunto, e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, clica lá no link e segue assistindo, porque ele vai te ajudar muito. E um conceito que me fez refletir profundamente, que certamente vai te ajudar também, é: seja a sua melhor amiga. E eu vi esse conceito nos livros da Roberta Sara, e eu comecei a pensar qual é a atitude da verdadeira amiga, aquela amiga que é de verdade mesmo. É aquela que vai te incentivar, que vai te apoiar nas suas ideias, nos seus projetos, que vai acreditar em você, que vai ver ali, enxergar o seu potencial, a sua capacidade de realizar as coisas. É aquela que vai te tratar bem. E agora eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Você tem sido a sua melhor amiga ou você tem sido a sua pior inimiga? Me conta aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante aqui, ele me ajuda a decidir os assuntos dos próximos vídeos. E uma estratégia que me ajudou muito para construir a confiança e conseguir abandonar a perfeição foi focar mais nos pontos fortes, nas suas qualidades, enxergar aquilo que você já faz muito bem, que você domina, e também olhar mais para o seu progresso, para o quanto que você já avançou, por tudo aquilo que você já foi conquistando, os processos que você já passou ao longo da vida, e olhar menos para as fraquezas, para os seus erros, para aquilo que não saiu conforme o planejado ou não saiu conforme você gostaria, porque tudo aquilo que você foca expande. Então, se você fica olhando ali só para as suas fraquezas, para os seus erros, isso vai se tornando, parece que cada vez maior, e aí você vai começar a ter aquele sentimento que você não é bom o suficiente, que o que você faz não é bom, e assim isso vai fortalecendo a sua insegurança e destruindo a sua confiança. E abandonar essa perfeição não quer dizer que você precisa fazer um trabalho mal feito, desleixado, muito pelo contrário. Na verdade, nós precisamos entender que existem dois polos completamente opostos. Num lado está aquele trabalho desleixado, mal feito, realizado de qualquer jeito,
E no outro polo está essa busca excessiva pela perfeição que é inatingível. O grande desafio que nós precisamos é encontrar um meio termo, encontrar um equilíbrio entre esses dois polos extremos, encontrar uma forma de realizar um bom trabalho, um trabalho com excelência, bem feito. E uma coisa que me ajudou muito foi me desafiar a compartilhar um pouquinho mais da minha rotina nos stories, da vida real mesmo. Porque na correria do dia a dia, nem sempre eu consigo fazer a melhor foto, o melhor ângulo, a melhor iluminação. Então eu compartilho ali realmente a realidade, do jeito que dá. E aí eu fui quebrando vários parâmetros, vários níveis que eu tinha de perfeição em relação a isso. Os vídeos aqui também, eu não consigo ficar esperando aquele dia ideal para gravar. Até porque muitas vezes, quando eu sento aqui e ligo a câmera, aí começam as obras, começa o barulho, a bateção, passo caro, aí eu me desconcentro. Outro dia eu não dormi tão bem, aí a minha concentração também não tá boa. Outro dia eu tô com gripe, aí a garganta ataca e assim vai indo. Se eu ficar esperando, a semana passa e eu não consegui gravar vídeo nenhum e eu não consigo trazer nenhum conteúdo para vocês. Então, o grande desafio é começar, é fazer as coisas, é realizar as suas tarefas do melhor jeito que você consegue naquele momento. E não de forma extremamente perfeita o tempo todo, porque senão você não vai conseguir chegar a lugar algum, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. A vida vai passar e você vai estar esperando se sentir pronto ou esperando o momento ideal. E algo que me ajuda muito é planejar as tarefas que eu preciso fazer cada dia, saber quais são as prioridades que estão alinhadas com os meus objetivos de vida. E no meu e-book eu abordo várias ferramentas que ajudam a identificar o que é mais essencial que você realmente precisa focar, a definir objetivos com propósito para realmente tirar os seus sonhos do papel. E eu vou deixar o link do meu e-book aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então, se você tem curiosidade em saber um pouquinho mais sobre ele, sobre os módulos, os conteúdos que ele aborda, dá uma olhada lá no link. Porque construir a confiança não é ficar buscando essa perfeição, mas ter a coragem de agir, de continuar mesmo diante do medo, das incertezas e decidir ser quem você realmente é. E não um personagem ali perfeito, que tem aquela vida maravilhosa, que usa uma máscara para fingir que tem segurança, que é confiante. E quando você decide ser quem você realmente é, você abre espaço para viver uma vida com muito mais leveza. E é nesse momento que começa a nascer essa confiança que é tão essencial, que vem uma força interna, sabe, de dentro para fora e não o contrário. E também é importante estar atento em relação aos hábitos que você cultiva diariamente, porque eles podem tanto fortalecer a sua confiança, como também pode estar destruindo ela. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre hábitos que você precisa evitar na sua vida, e eu vou deixar esse vídeo aqui do ladinho. Então, clica e segue assistindo aí, porque ele vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui para que esse conteúdo alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!